Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do Conquistar em 2021. Eu sou o professor Mário André, sou professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas e hoje vamos ter aula aqui de matemática, química e biologia, tá certo? Deixa eu aproveitar aqui e te dar duas dicas bem legais. A primeira delas é pedir que você siga aqui o meu Instagram, tá bom? @prof.marioandré, onde lá eu te dou várias dicas de matemática. E também eu tenho um canal no YouTube com aulas exclusivas de matemática, o qual se chama Mariomática Matemática. Se puder, siga lá. Bem, durante a semana vocês tiveram a sala de aula invertida, onde vocês tiveram acesso a um caderno de questões na plataforma Educação, além também das enquetes nas redes sociais do Instagram do Conquistar, que está aparecendo aqui, beleza? Na nossa aula de hoje a gente vai verificar o exercitando. Acompanhe comigo então. Nós temos aqui a aula 34 de matemática, certo? Onde a gente vai verificar as 4 questões disponíveis no caderno de questões. Acompanhe então. Beleza, então, pessoal. Vamos aqui dar início às nossas questões com a questão de número 1. Acompanhe comigo. Nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: a média aritmética de 50 números é 40. Dentre estes números estão os números 75, 125 e 155, os quais são suprimidos. A média aritmética dos 47 números restantes é... E aí nós temos 5 opções de resposta. Turma, atentem inicialmente para esta informação, pois se a média aritmética de uma certa quantidade de números já é dada, é porque então a soma total desses números é igual ao produto desses valores. Dessa maneira, então, reparem que nós temos 50 vezes 40, que é igual a 2.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos quais são os 50 números individualmente, mas a soma de todos esses 50 números vale 2.000. E aí, reparem que a questão também diz que esses 3 números, 75, 125 e 155, fazem parte desse conjunto de 50 números. Porém, desse conjunto, eles serão suprimidos. Opa! O que é ser suprimido? Ser suprimido é ser excluído. Quer dizer, então, que desse conjunto, esses 3 números serão retirados. Então, vejamos. Se eu pegar 75, mais 125, mais 155, esta soma equivale a 355, beleza? Então, pegando aqui agora 2.000 menos esse valor, só refazer aqui que ficou um pouco feio, né? Vamos lá então. 2.000 menos 355, o nosso resultado aqui é 1.645, né? Então, essa subtração equivale a 1.645. Ok. O que é esse resultado? Esse resultado é justamente a soma dos 47 números restantes. E é esta soma, aliás, é em relação a esses 47 números que a questão pede que a gente determine a nossa média aritmética. Então, vejamos. A nossa média aritmética, aqui eu vou chamá-la de MA, beleza? Não é Mário André. É igual a quem? A soma total desses números, que nós acabamos de ver que vale 1.645, beleza? E aí eu vou pegar esse valor e dividi-lo por 47. E ao resolvermos corretamente, logicamente, essa divisão, o resultado será igual a 35, que é justamente a nossa resposta correta. Ou seja, vamos marcar aqui no gabarito a letra C. Belezinha, pessoal? Então, olha só, essa nossa primeira questão é uma questão que trabalha estatística.
especificamente sobre média aritmética. A principal dica da questão aqui é justamente o que eu falei no início. É saber que a soma total dos valores, independente de conhecê-los ou não, é justamente a multiplicação entre a quantidade pelo valor da média aritmética dentre eles. Beleza? Vamos aqui então à nossa próxima questão. Acompanhe comigo. Nós temos aí a questão de número 2. Ela diz o seguinte: a interseção das retas de equações y igual a 3x mais 2 e y igual a menos 2x menos 5 e aí nós temos novamente 5 opções de resposta. Pessoal, atenção para esta palavrinha aqui que eu estou marcando. Interseção. Por que que ela é importante? A interseção entre duas retas quaisquer ou a interseção, quando nos é dada as equações dessas retas, é justamente o ponto de encontro entre elas. Como assim? Vamos supor aqui que eu tenha duas retas, tá certo? E elas são concorrentes, ou seja, elas se encontram em um ponto. Esse ponto que eu estou colocando aqui em vermelho é justamente o ponto de interseção dessas retas. E como essa questão é uma questão de geometria analítica, a gente vai ter que achar as coordenadas desse ponto. De que maneira? Vejamos. Inicialmente, então, eu vou pegar e montar aqui o sistema. Só voltar aqui rapidinho, olha lá. Y igual a 3x mais 2 é a nossa primeira equação, beleza. A nossa segunda equação é y igual a menos 2x menos 5. Bem, reparem que nessas equações aí, ambas estão dependendo de y. Quer dizer que eu tenho y igual a alguém na primeira equação, assim como também y igual a alguém na segunda equação. Ora, se eu tenho que achar os valores de x e de y, uma das maneiras de resolver esse sistema é pela comparação. O que isso quer dizer? Como é que a gente faz isso? Já que y é igual a y, automaticamente, então, a gente pode igualar as duas expressões de cada uma dessas equações. Então, veja, aqui eu tenho 3x mais 2, que é igual a menos 2x menos 5. Tranquilo? E aí, nesse caso, já que nos aparece uma equação de primeiro grau, vamos resolvê-la. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar letras para a esquerda da igualdade e números para a direita. Dessa maneira, então, esse 2x que é negativo passará positivo, assim como o 2 que é positivo passará negativo. Beleza? Continuando, reparem. 3x mais 2x, temos o resultado equivalente a 5x. Menos 5 menos 2, o valor é menos 7. Alright. Como eu tenho que achar o valor de x, pessoal, o que acontece? Esse 5 que o acompanha passará dividindo. Beleza? Então, a primeira parte da equação, ela já foi feita. É nós acharmos o valor da coordenada em relação à letra x. O que a gente vai fazer agora é achar o valor referente a y. Voltando aqui para a tela, olha só. Para achar o valor de y, repare que nós temos aqui duas equações com a dependência de y. Basta você escolher uma das duas, substituir o x por menos 7/5 e aí continuar a nossa equação. Então, reparem, eu vou pegar aqui a nossa segunda equação, tá? Aí você pergunta, professor, posso pegar a primeira? É claro, a escolha é sua, tá bom? Então, vejamos. Y igual a menos 2x menos 5, mas como x vale menos 7/5, eu vou substituí-lo justamente no lugar do x. E aí você consegue reparar facilmente que nós temos uma multiplicação juntamente com uma subtração. Como é que a gente resolve? Bem, a ordem de resolução sempre é
iniciada pela multiplicação. Dessa maneira, reparem, menos com menos é mais, 2 vezes 7 aqui em cima é igual a 14, então teremos 14 quintos menos 5. E aí, eu vou continuar a resolução utilizando a regra do misto. O que é o misto? É você pegar o denominador, multiplicar pelo valor inteiro e aí segue o sinal em relação ao numerador. Então, veja, 5 vezes menos 5 é menos 25, menos 25 com mais 14 do nosso numerador, nós temos menos 11 quintos, que é justamente o valor referente a y. Então, olha só, deixa eu só voltar aqui para a nossa questão. Nós temos aqui, então, que x é igual a menos 7 quintos, não é isso? E que y é igual a menos 11 quintos. Turma, como a questão quer saber onde se localiza esse ponto, é importante lembrarmos do nosso plano cartesiano. Vou colocar aqui embaixo, olha só. Em relação a esse plano cartesiano, nós temos a verificação dos sinais. No primeiro quadrante aqui é positivo para ambos. No segundo quadrante é negativo para x e positivo para y. No terceiro quadrante, os sinais são negativos para x e para y. E no quarto quadrante, é positivo para x e negativo para y. Fazendo aqui a comparação, então, reparem que tanto x quanto y, ambos são negativos. Dessa maneira, então, esse ponto pertence aqui ao terceiro quadrante, ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra C. Ok, pessoal? Então, nessa questão 2, é importante você lembrar que, quando a questão conversar sobre interseção, é porque você tem que resolver um sistema de equações utilizando as equações das retas que a questão te fornecer. Belezinha? Vamos à nossa próxima questão, acompanhe comigo. A questão de número 3 agora diz o seguinte: considere os números complexos Z1 igual a 2A mais B mais 2I e Z2 igual a 3 que multiplica B mais 1 mais AI, com A e B números reais. Beleza. Sabendo que, atenção aqui é importante, sabendo que Z1 é igual a Z2, então o valor de A vezes B é, turma, olha só. Eu vou marcar aqui de verde a parte real de cada um desses números complexos. Vamos só relembrar que um número complexo Z, ele é do tipo A mais BI. Quer dizer, então, que ele possui uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte imaginária é o valor que acompanha o I. E esse valor, em cada uma delas, eu estou marcando aqui com uma cor diferente. Beleza? Bem, como a questão diz que esses dois números são iguais, então eu vou igualar a parte real de um com a parte real do outro. Então, teremos que 2A é igual a 3 que multiplica B mais 1. Assim como também eu vou igualar a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro. Dessa maneira, então, nós temos aqui um outro sistema. O que eu vou fazer? Repare que nessa equação de baixo nós temos que B mais 2 é igual a A. Então, eu vou pegar esta informação e jogá-la aqui para a nossa primeira equação. Então, repare, o que vai acontecer na verdade aqui? Sabemos que 2A é igual a 3 que multiplica B mais 1. Beleza. Só que eu tenho uma equação com duas letras diferentes. Não tem como a gente achar somente um resultado. Mas nós sabemos pelo sistema que o A equivale a B mais 2. Então, eu vou substituir, olha lá. 2 que multiplica B mais 2 igual a 3 que multiplica B mais 1. Beleza? E aí, daqui em diante, a gente vai trabalhar com a distribuição
multiplicativa. Ou seja, esse 2 que está aqui fora vai multiplicar tanto o b quanto o mais 2. Dessa maneira, teremos o seguinte: 2 vezes b é 2b, mais 2 vezes 2, que é 4. Beleza. 3 vezes b é 3b, mais 3 vezes 1, que é 3. Organizando a equação, repare que nós teremos 2b menos... Opa, só refazer aqui. 2b menos 3b, que é igual a 3 menos 4. Dessa maneira, reparem que teremos que menos b é igual a menos 1. Opa, se eu tenho o sinal de negativo dos dois lados da igualdade, a gente pode eliminá-los. Então, nós temos que b é igual a 1. É o primeiro valor. Em seguida, para achar o valor referente ao valor, a letra A, basta substituir aqui na segunda equação o b por 1. Então, veja que se A é igual a B mais 2 e o B vale 1, então A é igual a 1 mais 2, onde temos que A é igual a 3. Ok? Então, já achamos o valor de A e já achamos o valor de B. Porém, a questão quer saber o quê? A questão quer saber o resultado do produto de A vezes B. Como A vale 3 e o B vale 1, 3 vezes 1 é 3, que é a nossa resposta. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Então, é importante você reparar que, mesmo com o assunto de números complexos, não existe toda essa complexidade, né? Basta você trabalhar aqui a igualdade entre eles, separando parte real de parte imaginária. Tranquilo? Vamos aqui à nossa última questão. Nós temos aqui a questão de número 4, onde ela diz que o resto da divisão do polinômio x ao cubo menos 2x² menos 5x mais 2 por x mais 3 é igual a... Você pode pensar em resolver essa questão pela maneira das chaves, mas eu vou te apresentar aqui o teorema do resto, já que a questão pede justamente o valor desse resto. Basta você pegar esse divisor, esse binômio que é o divisor, né? Igualá-lo a zero, e aí você vai achar o valor referente a x. Aqui nesse caso, então, x vale menos 3. Por que que é importante você achar esse valor? Porque esse valor de x é o que vai substituir em cada x pertencente ao dividendo. Então, olha só, x ao cubo menos 2x² menos 5x mais 2. Beleza? E agora, onde tem x, vamos colocar menos 3. Então, teremos menos 3 ao cubo, menos 2 que multiplica menos 3 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3 e mais 2. Uma dúvida que pode surgir aqui é a seguinte: professor, é obrigatório colocar o menos 3 entre parênteses? E eu respondo que sim, é obrigatório porque esse valor que você está substituindo é negativo. Tranquilo? Continuando então. Menos 3 ao cubo vale menos 27. Beleza? Agora, atenção para esta operação aqui. Pessoal, antes de você resolver um produto entre dois valores quaisquer, tá bom? Você não pode resolver essa multiplicação se um dos fatores tiver potência. Então aqui, vou colocar aqui em cima, tá? Eu tenho menos 2 que multiplica menos 3 ao quadrado. Inicialmente, você vai resolver menos 3 ao quadrado, cujo resultado vale 9 positivo. E aí sim, olha lá, menos 2 vezes 9 é igual a 18. Continuando, menos 5 vezes menos 3, o resultado é mais 15. Então, teremos mais 15 mais 2. Ok, 15 mais 2 é 17, 17 com menos 18 é menos 1, menos 27 com menos 1, o resultado é menos 28.
Ou seja, resposta correta aqui é a letra D. Legal, pessoal? Então, a gente verificou aqui a resolução das 4 questões, tá certo? Do nosso caderno, belezinha? Questões bem bacanas, com dicas bem interessantes, beleza? Vamos agora aqui ao nosso Tira Dúvidas. Beleza, pessoal. Essa semana você teve no Instagram do Conquistar uma pergunta bem interessante de matemática que diz o seguinte, acompanhe comigo. Nós temos aí um plano cartesiano e a pergunta é a seguinte: o ponto A, 4 e menos 3, pertence a qual quadrante do plano cartesiano? Verifique então que o nosso gabarito aqui é, atenção, é a letra D. Vamos verificar como é que ficou aqui a votação de vocês. Nós tivemos aqui então que na resposta correta é um total de 35,7% das pessoas a acertar a questão. Logicamente, poderia ser um valor maior, tá bom? Vamos agora então aqui a nossa dica de hoje. Beleza, galera. A nossa dica de hoje é em relação à identificação do tipo de equação da reta. A equação da reta ela tem algumas maneiras de ser identificada ou de ser escrita. A primeira delas, acompanhe comigo, é a equação reduzida. E ela será reduzida quando você tiver y igual a x mais b. Por exemplo, y igual a 3x mais 2, y igual a 4x menos 1 e assim por diante. A outra maneira é a equação geral da reta. A reta terá uma equação geral quando os valores, todos eles forem igualados a zero. Por exemplo, então, 3x mais y menos 2 igual a zero. É um exemplo, tá? E uma outra maneira também é a equação segmentária da reta. Como é que acontece isso? A equação será segmentária quando os valores de x e y estiverem igualados a 1. Tranquilo, pessoal? Então, vamos agora aqui às nossas considerações finais. Bem, então eu quero aqui agradecer a participação de vocês na nossa aula de hoje, tá bom? Foi muito legal aqui a nossa resolução. Não esqueçam de fazer aquela selfie bem bacana aqui comigo, tá? Marcar o meu Instagram, o Instagram do Conquistar também. Não se esqueçam também, se porventura vocês quiserem, eu agradeço, sigam lá no meu canal, Mário Mática Matemática. Beleza, pessoal? Fiquem agora então com a aula de Biologia com a professora Roberta.